Olá, alunos, como vocês estão? Tudo bem? Hoje daremos início a mais uma aula interativa, mais uma aula remota. Vamos falar hoje um pouco sobre a ortodontia interceptiva, tá? Então, o que seria essa ortodontia interceptiva? Nós iremos interceptar algo que não está funcional para o nosso paciente, tá bom? O que seria? O que nós poderíamos visualizar como algo que não é funcional para o nosso paciente? Nas aulas anteriores, nós falamos um pouco sobre o fator deletério. São os fatores deletérios, hábitos parafuncionais, são aqueles fatores que fazem com que o nosso indivíduo, principalmente na fase de criança, ele tenha um desenvolvimento não muito funcional da face, não muito funcional, não muito harmônico, causando desarmonia no futuro. Quais são esses fatores deletérios? Só para a gente dar uma lembrada. O hábito de sucção digital, o hábito de sucção da chupeta, a deglutição atípica, o mau posicionamento da língua, respirador bucal. Então, são vários fatores que podem levar com que esse nosso paciente desenvolva de uma forma não tão funcional e nem tão harmônica a face desse paciente junto com a oclusão, que é bem importante nesse sentido, tá bom? Então, a ortodontia interceptiva ela entra justamente para impedir que esses fatores eles aumentem essa possibilidade de prejudicar o nosso paciente, tá certo? Ele é realizado geralmente realizado na dentição mista ou permanente. Então é o quê? Em pacientes jovens, de crianças e pré-adolescentes e adolescentes, tá? Só para a gente lembrar um pouquinho, ele seria o quê? Seria um aparelho ortopédico? Seria um aparelho ortodôntico? Seria um alinhador estético? Em qual a ortodontia interceptiva ela entraria em qual tipo de aparelho? Lembra que nós comentamos em diversas aulas sobre os aparelhos ortopédicos, sobre os dispositivos intra e extrabucais, que são aqueles dispositivos que vai trabalhar o quê? Uma parte óssea, ou seja, a nossa criança ou o nosso adolescente, ele está em desenvolvimento, então nós podemos o quê? Direcionar esse crescimento, sugerindo com que ele desenvolva mais de uma forma que nós achemos, de acordo com o diagnóstico, tudo uma análise da oclusão, uma análise dos hábitos, da forma, do formato do rosto do nosso paciente, com que ele desenvolva de uma forma aceitável, tá? Então, esses dispositivos, como falei para vocês, eles podem ser tanto intra ou extrabucais. Nós vamos entrar no assunto de cada um deles para que vocês conheçam alguns. E lembrando, gente, aqui não é obrigado vocês saberem a função, o nome, nada disso. O interessante é vocês saberem, como nós sempre comentamos, nós estamos comentando a questão da aula não para especialistas, mas sim para clínico geral. Então a formação de vocês, pelo menos essa que está sendo realizada nesse momento, é para clínico geral. Então é para vocês olharem para o paciente, avaliarem, diagnosticarem esse paciente, saberem intervir em qual fase, em qual faixa etária. Lembra que nós comentamos sobre o aparelho ortopédico? Qual é a idade interessante para esse nosso paciente entrar no aparelho ortopédico? Até que idade é interessante esse paciente ficar utilizando? Até que ponto é interessante a gente fazer essa tentativa com o aparelho ortopédico, tá? Então vamos lá. Os aparelhos intrabucais ou os dispositivos intrabucais. Nós temos vários, tá, gente? Eu coloquei o exemplo de alguns, que são os que a gente mais utiliza, que nós mais utilizamos. Entre eles está o expansor palatino, está a grade palatina e o mantenedor de espaço. Vocês já ouviram falar em algum desses? Utilizamos muito, como vocês visualizaram no slide anterior, na dentição decídua para permanente, tá bom? Vamos falar de cada um deles para que a gente possa entender melhor, tá bom? Então aqui, esse da primeira imagem, ele é um expansor palatino. Esses expansores palatinos, eles podem ter diversas modificações, tá? Com relação aos exemplos dos expansores palatinos, nós podemos ter o disjuntor de Hyrax, o disjuntor de Hess. Cada autor, ele deu um nome a um aparelho, um dispositivo, com que vai fazer com que aquele osso ou aquela parte dentária
seja direcionada para onde ele precisa, tá? Aqui nós temos aqui ao lado, ó, um disjuntor palatino ou um expansor palatino totalmente modificado. Vocês conseguem ver que aqui ele está fazendo duas funções. Além de expandir para um lado e para o outro a nossa maxila, ele também vai fazer o quê? Um correto contato com os dentes, direcionando esses dentes para que eles encaixem perfeitamente na boca, tá? Então, lembrando aqui, nós podemos utilizar esse aparelho em um paciente que já de fase adulta, a partir dos 18 anos. Será que seria interessante? Vocês podem até encontrar muitos estudos e vão encontrar em pacientes adultos, jovens adultos que utilizam esse aparelho e algumas vezes tem algum ganho, tá? Mas a literatura é vasta nesse sentido e ela preconiza que nós devemos utilizar esse tipo de aparelho, esses dispositivos, numa fase mais precoce, onde o nosso paciente ainda está em desenvolvimento, onde ele está naquela curva. Lembra que nós comentamos também sobre a questão da curva de crescimento nos meninos, curva de crescimento nas meninas? Então tudo aquilo tem que ser bem avaliado pelo ortodontista, tá? Aqui, ó, também nós temos outro disjuntor palatino ou expansor palatino. Aqui nós temos ele, ó, modificado. Temos tanto o disjuntor palatino, que vai fazer a expansão, como temos esse aparelhinho aqui também, que é a grade palatina. Nós vamos ver também ela sozinha no outro slide, tá? Então, qual seria a função do expansor palatino? O próprio nome já fala, ele vai o quê? Expandir o nosso palato. Qual é o caso, gente, que nós podemos ter que utilizar essa expansão? Vamos imaginar, é um paciente que tem o palato mais atrésio ou um paciente que tem um palato bem expandido, um paciente que tem todos os dentes bem posicionados. Como vocês podem ver na figura, na imagem, nós temos o quê? Um palato profundo e temos um palato atrésico, que vai fazer com que os dentes superiores fiquem todos apinhados, ou seja, ausência de espaço, não tem espaço para esses dentes se desenvolverem de uma forma aceitável. Então, o que nós fazemos? A expansão para que todos esses dentes consigam, da melhor forma possível, se engrenarem, se encaixarem nesse arco superior, tá? Então, qual é a função do expansor palatino? A principal função dele é expandir o palato, tá bom? E é muito interessante quando o paciente utiliza esse aparelho direitinho, logo nos primeiros dias, nas primeiras semanas, ocorre um diastema bem grande aqui, às vezes assusta muito o paciente. Mas esse diastema ele é totalmente interessante para nós termos certeza que houve uma ruptura da ráfia palatina mediana. Porque não adianta nada a gente tentar expandir e não ter uma ruptura da ráfia palatina. Aqui não sei se vocês conseguem entender, mas bem aqui, nesse ponto, nós colocamos uma chave, que é essa chavezinha aqui, e essa chavezinha ela vai ter voltas. Então nós fazemos 1/4 de voltas de acordo com a necessidade, existe todo um protocolo para que esse paciente vá fazendo o tratamento dele diário, tá? Então qual seria, faríamos o diagnóstico, geralmente como eu comentei para vocês, pacientes que têm atresia no palato, atresia maxilar, esse paciente vai para o ortodontista, é confeccionado o aparelho e logo em seguida esse aparelho é colocado. Esse, no caso, ele é um aparelho fixo, tá? É cimentado pelo anel. Aqui nós podemos visualizar o elemento 16, o elemento 26. É interessante ter os dois primeiros molares superiores, que a gente já consegue fazer essa bandagem, colocar essa banda. Esse daqui, no caso, ele não é fixo, ele é móvel, tá? Também é bem utilizado, mas esse aqui, ele dá um resultado melhor, na minha opinião, por conta que esse aparelho, gente, ele promove muita dor ao paciente. Então esse paciente ele tem que estar muito motivado, ele tem que estar muito... ele precisa usar. E nos primeiros dias o paciente sente muita dor. E se nós temos um aparelho removível, qual é a ideia? O aparelho doeu, de acordo com as voltas que o responsável vai fazer, geralmente o pai ou a mãe. Esse aparelho vai doer, ele vai pegar e vai tirar. Tá? Então, a ideia é que nós fazemos ele fixo, tá bom? Outra coisa também que é bem interessante nesse aparelho é que depois que nós fazemos a expansão, que é o que nós precisamos, esse paciente ele vai passar
futuramente pelo aparelho ortodôntico fixo, dependendo do planejamento de cada ortodontista. Então nós fazemos o quê? O tratamento combinado. A parte essa parte de expansão, que seria o motivo da nossa aula de hoje, né? E depois faremos a parte corretiva, que seria com o aparelho fixo, ou algum outro dispositivo que nós tivermos para melhorar o alinhamento, nivelamento e oclusão desse nosso paciente. Tudo bem até aí? Conseguiram visualizar bem a questão do expansor? O outro aparelho que nós temos seria esse daqui, a grade palatina, que é justamente um aparelho confeccionado, tá? Ele também pode ser, esse aqui no caso ele é fixo, estão vendo aqui, ó, primeiro molar tá com uma banda ou um anel, primeiro molar com uma banda e um anel, e o aparelho aqui para fazer com que esse paciente melhore o posicionamento da língua, ou, dependendo do diagnóstico, ele não coloque o dedo, não tem o hábito de chupar dedo, tá bom? Então esse aparelho ele vai servir o quê? Tanto para melhorar essa posição aqui desses dentes e também para fazer com que esse nosso paciente ele mude seus hábitos, ele acostume a manter ele nessa posição, sem interposição da língua, sem interposição do dedo, sem interposição de chupeta. Então tudo isso é um modo que preventivo e interceptivo, tá? Por isso que é importante a principal causa dessa má oclusão. O que o nosso paciente faz? Ele chupa dedo? Ele tem uma deglutição atípica? Ele tem um mau posicionamento da língua? Ele é respirador bucal? Nós precisamos saber disso para planejar o que utilizar para o nosso paciente, porque não adianta de nada traçarmos um diagnóstico errado, vamos traçar um planejamento errado, vamos fazer um tratamento errado e vamos finalizar errado, tá? Então, muita atenção nesse sentido, tá bom? Grade palatina, como vocês podem ver, ela pode ser em diversos tamanhos. Muitas vezes nós utilizamos alguns dispositivos colados no dente, justamente só para lembrar o nosso paciente quando ele coloca o dedo, quando ele coloca a língua, alguns esporões nós colocamos aqui para justamente ele lembrar e ser mais uma coisa que que seja um obstáculo, para que ele não coloque nem língua, nem dedo e qualquer outro hábito que ele tiver com relação a essa mordidinha dele aí, tá bom? Aqui no final nós temos uma foto, ó. Vocês podem ver aqui a parte inicial, ó. Olha a língua, gente, como era bem proeminente aqui, bem grande. Olha só, isso aqui causa um estrago terrível nos dentes, na oclusão, na face do nosso paciente. Primeira coisa que acontece aqui, os incisivos, ó, como vocês podem ver, eles abrem muitos diastemas. E o incisivo, ele acaba o quê? Vestibularizando, ou seja, os incisivos vão para frente. E os incisivos inferiores, automaticamente, eles se mantêm ou lingualizam, causando, além desse overjet bem grande, o que também? O que pode causar aqui? Quando os dentes incisivos, a face dos incisivos superiores e a face incisal dos incisivos inferiores não se tocam, não tem uma oclusão. Qual é essa má oclusão que nós podemos chamar? Mordida aberta anterior, tá? Então, fica a dica aí para que a gente avalie bem esse nosso paciente. Outro dispositivo importante é esse daí, mantenedor de espaço. Gente, isso aqui acontece muito, principalmente com criança, lógico, na maioria das vezes, na fase de criança para pré-adolescente já. Acontece muito no sistema público, infelizmente, ocorre muita extração de dentes decíduos. Muitos pais ainda não dão a devida atenção a essa questão, por ser um dente de leite, um dente decíduo, acaba pedindo para extrair, não busca tratamento, e acontece que ficam esses espaços. Vai ter um vídeo aqui à frente que vai mostrar bem a questão do que acontece com o nosso paciente quando ele não tem esse mecanismo que possa manter esse espaço, tá? Então aqui a erupção, né, do canino. Aí o dente descido danificado ou cariado, algum outro problema é extraído. E quando não ocorre uma manutenção,
não temos um mantenedor de espaço, não conseguimos manter esse espaço, olha só. O 46 ele mesializa e automaticamente o 44 ele também mesializa, tá? Então muito cuidado com isso. Quando forem diagnosticar um paciente em fase de troca de dentes, dentição descida ou dentição permanente, bastante atenção. Faça uma sugestão para as mães. Isso aqui a gente pode fazer mesmo sendo clínico geral. Ah, não quero atuar na ortodontia, mas isso aqui cada um pode fazer no seu consultório ou uma orientação para que nós tenhamos uma oclusão de uma forma aceitável, tá? Outro tipo de aparelho são os aparelhos extrabucais, ou os dispositivos extrabucais. E qual a principal característica, gente? Quem que quer usar hoje um dispositivo extrabucal? O principal ponto negativo dele é o quê? Lógico, é a estética. Hoje ninguém quer ficar mais usando aqueles aparelhos externos que causam bullying, que causam dor, que causam vários desconfortos, que causam vários conflitos emocionais das crianças e adolescentes, tá? Mas nós temos muitos deles e alguns deles são bem eficazes e ainda utilizados, tá? Temos esse aqui, que é o mais famoso, o mais tradicional, aparelho A e B, aquele famoso, da linguagem popular, freio de burro, tá bom? Que os pacientes utilizam. Geralmente esse aparelho, nós vamos ver ali na frente, é utilizado para pacientes classe 2 esquelética. Temos a máscara de tração reversa, que temos outros nomes, alguns autores colocaram como máscara de Petit, máscara facial, mas o aparelho mesmo é máscara de tração reversa, que geralmente é utilizado em pacientes classe 3 esquelética, e a mentoneira, que também é utilizada para um paciente classe 3 esquelética. Volto a perguntar para vocês, esses aparelhos nós podemos utilizar em todos os nossos pacientes ou existe uma faixa etária ideal? É a faixa etária que nós vamos utilizar os aparelhos ortopédicos. Lembra, vamos o quê? Direcionar crescimento ósseo, maxila e mandíbula, tá? Então temos aí o mais famoso, o A e B, tá bom? Geralmente é utilizado em pacientes classe 2 esquelética, dentição mista, tá? E ele é um excelente aparelho para fazer o quê? Uma retração da maxila, tá bom? Ele retrai essa maxila, fazendo com que esse overjet, esse paciente seja direcionado para ficar em uma oclusão classe 1 ou um padrão facial 1, tá? Então esse aparelho já foi muito utilizado, hoje não se utiliza muito por conta daqueles fatores que eu falei para vocês, tá? Temos esse daqui, que é a máscara reversa, máscara de tração reversa, tá? Que ele é utilizado para pacientes o quê? Classe 3, tá? Então, ela é uma máscara dessa forma aqui, que ela é colocada no nosso paciente para fazer com que o quê? Com que a maxila dele seja jogada para frente, ou seja, anteriorizada, vestibularizada, e a mandíbula dele, com essa mentoneira aqui, ela permaneça no lugar. Então, nós fazemos um direcionamento o quê? Da maxila para frente. Diferente do A e B. O A e B faz da maxila para trás, tá? Então, aqui nós temos um paciente classe 3 esquelética, tá certo? Volto a dizer, pacientes jovens, tá, gente? Aqui nós temos a mentoneira, olha só como é que ela funciona, tá? Esse aparelho, esse dispositivo externo, ele já foi muito utilizado, mas existem controvérsias desses estudos se realmente existe a eficácia dele, se ele consegue paralisar ou direcionar esse crescimento da mandíbula. A mandíbula é muito forte, ela cresce geralmente até os 18, 20 anos, tem a recidiva de crescimento da mandíbula. Então, somente esse aparelho, na minha opinião, na minha concepção, ele não tem essa força de manter essa mandíbula no lugar, tá? Mas vocês vão encontrar muitos trabalhos, muitos artigos falando sobre a mentoneira, tá certo? Aqui também, paciente provavelmente classe 3 esquelética, tá? Ó, um vídeo bem bacana para a gente visualizar bem esses dispositivos extrabucais, tá bom? Então aí nós vamos iniciar, ele começa com um juntor palatino ou um expansor palatino. Para alguns tratamentos classe 3 esquelética, principalmente aqueles que vai utilizar a máscara de tração reversa,
O paciente é classe 3 esquelética, vocês entendem? Só que geralmente ele tem uma mordida em topo anterior e geralmente ele possui uma mordida cruzada posterior. Então nós iniciamos com o quê? Olha o diastema que eu falei para vocês. Então nós iniciamos com a expansão palatina. Após o palato estar expandido, nós vamos fazer o quê? A utilização da máscara, tá? Então, expandiu, paciente classe 3 esquelética, nós temos a maxila na posição. Vai mostrar o paciente de perfil agora. Aí nós vamos fazer o quê? Instalação da máscara, para que ocorra um avanço maxilar, onde a maxila do nosso paciente avance e a mandíbula dele, olha só, um avanço maxilar e a mandíbula tente permanecer, ou seja, direcionada para permanecer nesse local, tá? Gente, esses tratamentos são extremamente cuidadosos, tem que ter um diagnóstico bem bacana, que nem eu comentei com vocês. Não adianta fazer e a criança não usar, ou o pai comprar a ideia e a criança não usar, entendeu? Então tem que ser muito bem dialogada, muito bem conversada, até porque são tratamentos que causam dor no nosso paciente, vai movimentar osso, vai romper estrutura palatina mediana, então são tratamentos que vai realmente causar alguns traumas no nosso paciente. Só que eu imagino que esses traumas são muito melhores do que futuramente ele ter que se submeter a uma cirurgia ortognática, porque se esses fatores ósseos, esqueléticos não forem corrigidos na fase que nós podemos corrigir, futuramente ele vai ter que fazer cirurgia, gente. Então vai ter que fazer cirurgia ortognática caso queira ter esse tratamento e esse sonho de ter uma face harmônica, uma face bonita, tá? Então fica essa aula para que vocês reflitam, para que vocês estudem e que vocês consigam encaminhar ou diagnosticar ou pelo menos orientar os seus pacientes e principalmente os pais para que tenham e tomem a melhor decisão de cada um deles, tá bom? Então essa era a nossa aula de hoje. Boa noite, até a próxima aula.